E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer um vídeo aí hoje pra gente lembrar, né, os anos 80, né, mas eu não tenho saudade nenhuma dos anos 80 não, só contando pra vocês como é que era tocar guitarra, né, no final dos anos 80. Primeiro, né, você não tinha guitarra, então tocar guitarra nos anos 80 era meio problemático porque não tinha guitarra, né? Então era muito difícil encontrar uma guitarra. E que por isso eu até achava, mas era difícil achar alguma guitarra que funcionasse, né? Então você tinha alguma guitarra, elas nunca afinavam, né? O braço era um horror, a madeira era um negócio, quer dizer, não tinha timbre, não tinha nada. Você não achava uma pessoa para soldar um cabo. Aqui no interior, né, em São Paulo, em capitais, já era mais fácil. Mas aqui para você soldar um cabo P10 era difícil, né? Você ia numa eletrônica, você falava às vezes de plug P10, o cara da eletrônica nem sabia o que era. Então era complicado. Poucas pessoas, né? Tem algumas bandas de baile muito grandes que tinham algum técnico, alguma coisa, e esse sujeito sabia fazer alguma coisa. Mas a grande maioria não sabia fazer. Então você não tinha uma guitarra que funcionasse, né? Você não tinha quem soldava um cabo para você, era difícil. Só pessoas que tinham contato mesmo com coisas de centros grandes, pessoas que iam para São Paulo, para Campinas, aí eram quase que assim, era um sujeito, dava para contar no dedo quem conseguia essas coisas aí nos anos 80. Muito bem, amplificadores. Quando a gente fala de anos 80, é bem no final quando começou a surgir o transistor, né? E o transistor era amplificadores assim menores, né? Quando começou a sair os famosos cubos, né? Os cubos transistorizados, eles eram amplificadores menores. E o pessoal começou a torcer o nariz aí um pouco para os valvulados. Olha onde é que nós chegamos, né? A Janine ainda fabricava os Duovox e tal, os valvulados eram grandes, né? Aí o pessoal começou a achar que isso aí não era legal, né? Hoje tem gente que até briga e sai no tapa para ver se consegue um Janine antigo para reformar e para fazer o seu som, né? Mas antigamente o pessoal começou a torcer o nariz e muitos desses amplificadores acabaram indo pro lixo, né? Por falta de manutenção, porque também não tinha quem mexia em valvulado. E a gente também não encontrava válvulas de reposição, né? Só alguém que fosse para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, alguma coisa assim, iria encontrar válvula. Válvula para reposição aqui, quando muito, se achava 6V6, que são válvulas de televisão. Então era um horror, né? Você não tinha guitarra, não tinha cabo, não tinha amplificador. Quando começou a sair pedais, quem conseguia juntar dólar, né? Um overdrive sempre custou $90, $100, né? Mais ou menos o que custa hoje. Então, mas você tinha que juntar os dólares mesmo. Você não tinha como parcelar nem fazer nada por causa da inflação. Então você não tinha essa coisa de você pagar no cartão de crédito. O cartão de crédito começou a surgir muito depois. Então você tinha que juntar os dólares mesmo, né? Você ia trocando, né? Você juntava $10, mais 10, mais 10, até você juntar os 90, $100 para você conseguir ir para São Paulo e ver se você conseguia comprar um overdrive da Boss, que é o que tinha, né? Depois que saiu os Ibanez, Tubiscream, ninguém nem sabia o que era isso, entendeu? E depois saíram os Oliver, depois teve uns pedaizinhos nacionais aí da marca Chorus. Era uma marca de pedal, o Chorus, né? Que tinha o overdrive, tinha o Chorus e tinha o delay. E não funcionava bem. Depois começaram as pedaleiras, né? Até eu tenho uma aqui. É a famosa RP1, né? Aqui ó, a RP1. Eu comprei por saudosismo, né? Depois a gente vai fazer um outro vídeo ainda essa semana. Vamos fazer um som com a RP1 de novo aí. Vamos retomar alguns assuntos dos vídeos anteriores, né? Então era assim tocar guitarra nos anos 80, né? Final dos anos 80, você não tinha guitarra, você não tinha pedal, você não tinha cabo, era tudo garimpado, era difícil, né? Aí no final dos anos 80 começou a surgir algumas lojas aqui no interior, né? Então era assim, mas era difícil, né?
Baixo, então, mesma coisa. Depois começou a surgir a Dolphin, né, com algumas guitarras e tal, mas ninguém sabia mexer com Floyd Rose, ninguém sabia regular Floyd Rose. Luthier só em São Paulo. Aqui no interior a gente tinha o luthier, o Marrique, né, Cláudio Marrique, que mexia um pouco, mas a gente não tinha dinheiro. Malta, o dinheiro que tinha, ou você comprava a corda ou você viajava até lá. Então, se você viajasse lá para falar com o Cláudio Marrique para outra cidade, você não tinha dinheiro para comprar corda. Então era assim, né? De dia faltava água e de noite faltava luz. Então tocar guitarra nos anos 80, começo dos anos 80 para 90, era um negócio terrível. E a gente também não tinha informação de hoje, né? Hoje você entra aí, tem um pessoal que te ensina escala, harmonia e tal. Mas aqui só tinha aula de violão, né? Então o pessoal tinha muita aula de violão e tal, mas o pessoal do violão era mais ligado na MPB, na coisa do Gil, do Caetano e tal. Então não havia a informação para quem quisesse tocar guitarra, né? A parte elétrica. Você tinha o pessoal do MPB, Chico, Caetano, Gil, e era isso que os professores ensinavam, queriam ensinar pra gente. E a gente que queria que era mais do rock and roll, não tinha esse respaldo, né? Na escola, não ensinava. Ou você ia para o violão clássico. Então você tinha, ou você aprendia bossa nova, aquela coisa do caminhando e cantando, seguindo a canção, que eu particularmente nunca me identifiquei muito com isso aí. Ou você ia para o violão clássico. Guitarra elétrica, você não tinha quem ensinava guitarra elétrica. Eu tive, no começo dos anos 90, eu tive algumas poucas aulas de guitarra elétrica aqui numa cidade vizinha, que era o Luiz Carlos Pereira Júnior, que era o Tatu, né? Tive algumas poucas aulas de guitarra com o Tatu. E isso foi minha aula, isso foi a instrução que eu tive de guitarra. Mais nada. Depois tudo que eu aprendi foi aprendendo sozinho, tentando comprar livro, tentando comprar, enfim, tentando estudar, tirar música de disco e tal. Mas não tinha, você não, era um horror. Hoje é uma beleza. Você dá um chute numa árvore aí com uma pedaleira digital com impulso responsa na sua cabeça, certo? Você pode ligar qualquer coisa de qualquer jeito que funciona, mas na época era triste. Amplificadores, então, o pessoal do baile usava o Gescoros, que era, nossa, era pesadíssimo, né? Dois falando de 12, 120 watts, dois falando de 12 transistorizado. Era esse Gescoros que servia para todo mundo aí. Então não tinha essa coisa de você timbrar, né? De você achar um Marshall, de você achar um Fender, isso não existia, entendeu? Poucas pessoas privilegiadas que tinham algum pai que era diplomata ou militar que conseguiam trazer alguma coisa de fora. Mas aqui mesmo, no interior, não tinha. Então, final dos anos 80, começo de 90, tocar guitarra era isso aí. Você não tinha informação nenhuma, você não tinha internet. Você tinha que ficar tirando música do disco, né? A gente pegava a antiga fita cassete, colocava dentro do gravador e tentava diminuir a rotação do motor do toca-fita. Mas aí a afinação cai junto, né? Hoje você diminui, digitalmente você diminui a velocidade da música que você quer tirar e a afinação fica a mesma, né? Ah, beleza. Então era horrível, assim, era tudo mais difícil. Então eu estou contando isso para vocês, não com saudosismo e tal, não é nada disso, né? Não tem saudade do que não é legal, né? Hoje é muito mais fácil. E talvez isso aí também, essa facilidade, tenha deixado a turma um pouquinho assim, não queria falar vagabundo, que é um termo muito forte, mas eu queria desleixado, vamos dizer assim, né? O pessoal tem ficado, a facilidade trouxe um certo desleixo, que ninguém também se aprofunda muito, tudo fica muito raso e tal. Então antigamente as pessoas se aprofundavam, mas não tinha tanta distração quanto tem hoje, né? E depois veio aquela coisa da fritação, né, dos anos 80, Van Halen, e essa galera aí, né, Steve Vai, Satriani, que virou febre, né? Mas eu vi muita, hoje em dia não quero falar marcas aqui, mas tem muita empresa de guitarra que até 5 anos atrás ainda colocava Floyd Rose
em guitarras, né? Aí você ia ver o raio da Floyd, o raio da Floyd, né? Ali o formato onde os cedros da Floyd ficavam é de um raio diferente do braço. Isso aí até 4, 5 anos atrás tinha disso aí, quer dizer, você não conseguia tocar no instrumento, porque o raio do braço é um e o raio da Floyd era outro, quer dizer, coisa terrível, né? Você não justifica erros grosseiros, né? Erro crasso, assim, na construção de guitarra, né? Graças a Deus isso aí foi se resolvendo, CNC, tem uns 2 ou 3 iluminados aí que começaram a entender um pouco mais e umas fábricas de instrumentos começaram a fazer algumas coisas melhores, mas o instrumento era terrível, né? Não tinha. Você tinha a Giannini que fazia algumas coisas que funcionavam e tal. Não quero ser injusto com ninguém aqui, mas nossa, demorou para o negócio se tornar mais profissional um pouco, né? Se é que é ainda, mas assim, era terrível. Então era assim, os caras que eram mais ricos e tal começaram a comprar algumas pedaleiras digitais, RP1, Boss M5, que era ruim de programar, né? Nossa, você tinha que fazer um curso na NASA para programar aquilo lá. Eu tenho uma RP1 aqui, se eu fico uma semana sem mexer, depois eu não lembro mais como é que faz, não tem nada de intuitivo, né? Você tem que ler o manual 80 vezes e ficar tentando se acertar com aquilo lá. Quer dizer, era horrível, né? Então, assim, hoje melhorou muito, né? Você tem a internet, você entra na internet, aí você vê uma pessoa aí dar aula de um monte de coisa, ensina você a programar sua pedaleira, você compra um pedal que você quiser, hoje o correio entrega na sua casa, é uma maravilha, né? Antigamente era duro. Eu lembro uma vez que eu fui na casa, uma loja lá em São Paulo, nem sei se existe ainda, não me lembro o nome da loja. Eles não deixavam a gente nem entrar, você tinha que bater na porta, o cara abria na portinha e falava, você é quem? Você quer o que aqui? Era um negócio horrível, na Leimar, né? Nem sei se existe ainda. Era uma porta de ferro, o cara abria a portinha assim e perguntava quem você é, o que você vai fazer. Era praticamente, parecia que você estava comprando droga, né? Era um negócio assim, triste. Hoje não, né? Hoje ficou legal. Então, gente, se for para lembrar um pouquinho vocês aí, como é que era os anos 80 e os anos 90 tocar guitarra no Brasil, né? E com certeza esse raciocínio é o mesmo para bateria, baixo, é terrível, né? A gente não tinha nada vezes nada. E era tudo mais difícil e também tinha um preconceito assim, né? Os pais, a gente falava que ia tocar, que ia ser músico, os pais, nossa, eu ficava louco, né? Falei, pelo amor de Deus, né? Música não é profissão e tal, não era fácil não. Se bem que eu nunca fui músico de profissão, mas eu tenho alguns amigos que tentaram fazer, outros que foram, terrível. Mas beleza, então isso aí, ó, quem gostou dá o joinha, lembra de assinar o canal pra gente aí. Valeu, até mais, até o próximo.